Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rafael Oliveira, sexo masculino, pele e cabelo claro, olhos claros, tenho 42 anos e estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta e a nossa sala de aula é um ambiente de televisão onde usarei uma tela interativa para fazer anotações. Tá preparado para gabaritar essa prova? Então vem comigo! Na nossa aula de hoje, falaremos a respeito dos movimentos sociais camponeses e dos trabalhadores brasileiros. E para nós começarmos, se liga nesta super dica que eu tenho para te dar. Vamos lá! Quando se fala dos movimentos sociais, rurais e urbanos, é muito importante mencionarmos o seguinte. A questão da terra no Brasil constitui o eixo estruturante de uma secular trajetória de exclusões e resistências que perpassam o Império e se aprofunda na República, moldando as fisionomias social e espacial do país. Desde a Lei de Terras, de 1850, que institucionalizou o acesso ao solo pela compra e marginalizou libertos e imigrantes, até a modernização conservadora do século XX, o Estado brasileiro atuou como garantidor de uma estrutura fundiária hiperconcentrada, fato que se mantém até os dias de hoje se nós observarmos. Dito isso, estamos preparados para analisar mais um detalhe. Olha só, esse cenário de latifúndios improdutivos e cercamentos forçados impulsionou a insurgência de movimentos sociais rurais de caráter messiânico, como Canudos e Contestado, e posteriormente frentes políticas como as Ligas Camponesas e o Movimento dos Sem Terra. Simultaneamente, a problemática transbordou para o ambiente urbano, onde a ausência de reforma agrária acelerou o êxodo rural e a consequente luta por moradia em cortiços e favelas, evidenciando que a negação da função social da terra no campo é a gênese da segregação habitacional nas metrópoles brasileiras. Sacou aí a parada, né? Já percebeu o cenário que nós vamos analisar. Então, eu quero te dizer que isso é extremamente importante para que a gente possa compreender esses movimentos e decifrar os mecanismos de poder que historicamente negam o direito à cidade e ao campo para a maioria da população brasileira. Vamos lá? Vamos fazer as questões? Diz assim a primeira. A cabanagem, ocorrida de 1835 a 1840, não foi um evento isolado nas fronteiras do Império, mas a manifestação mais radical e sangrenta das contradições do período regencial. Enquanto no Centro-Sul as elites disputavam o controle do aparelho de Estado, no Grão-Pará, a exclusão social de índios, mestiços e negros transformou uma dissidência política de elites locais em uma insurgência popular que chegou a tomar o poder e proclamar a independência da província. Olha o norte aí aparecendo no cenário político nacional. Aí o enunciado me questiona o seguinte: o período regencial brasileiro foi marcado por uma série de revoltas que colocaram em xeque a unidade territorial do Império. Sobre a cabanagem e sua relação com os movimentos sociais e políticos desse contexto, assinale a alternativa correta. Diz assim a letra A. Diferente da Revolução Farroupilha e da Sabinada, a cabanagem caracterizou-se por ser um movimento de caráter exclusivamente aristocrático. Para na vírgula e olha para o tio Rafa. Veja bem, a cabanagem se caracteriza por ser um movimento de caráter popular, mas com a participação da elite. Portanto, esse exclusivamente mata a letra A. Orelha em pé para isso, hein? Não esqueça, sempre que você abrir o caderno de questões e aparecer somente, exclusivamente, nunca, jamais, belezinha? Diz assim a letra B. A cabanagem assemelhava-se à revolta dos malês por ter sido um movimento de base urbana e religiosa. Stop it! Foco no tio Rafa. Presta atenção. A cabanagem não se caracteriza por ser um movimento de caráter urbano, muito pelo contrário. Seus membros são habitantes de cabanas,
Por isso o nome do movimento, que localizam-se na sua grande maioria no campo. Portanto, a letra B, ó, Nike. Vamos analisar a letra C, que diz assim, ó. O movimento cabano destacou-se pela diversidade de sua base social e pela radicalização política. É exatamente o que nós vimos no É Certo, né? Sendo a única revolta regencial em que as camadas populares conseguiram ocupar a capital, Belém, e exercer o governo provincial, ainda que de forma efêmera e fragmentada. Yes! Achamos a nossa resposta, que é a letra C. O movimento que nós estamos analisando é um movimento heterogêneo, por ser um movimento que, apesar de se caracterizar por ser um movimento de caráter popular, tem a participação da elite. E por conta disso, é um movimento que, apesar de tomar o poder, é um movimento frágil e que acabará sendo vítima da repressão das tropas imperiais. Portanto, a resposta da nossa primeira questão é a letra C. Fez sentido para você? Tranquilidade? Vamos para a segunda questão da nossa aula de hoje, que diz o seguinte. O Arraial de Canudos não era apenas uma comunidade de fanáticos, como descrevia a imprensa litorânea da época. Representava, no âmago do sertão baiano, uma alternativa de sobrevivência e organização social que colidia frontalmente com os dois pilares da recém-instalada ordem republicana, o latifúndio monocultor e o poder político dos coronéis. A resistência de Antônio Conselheiro e seus seguidores forçou o Estado a mobilizar o exército para uma guerra de extermínio, revelando o abismo entre o Brasil oficial e o Brasil real. Vem aqui com o tio Rafa que antes de nós fazermos a questão eu quero te dar uma dica. Veja bem, nós estamos no cenário da chamada República Velha ou República Oligárquica, como você prefira chamar. Nesse contexto, nós temos algumas características que definem esse período, que seriam o coronelismo, a concentração fundiária, levando em consideração que nós temos uma economia de base agroexportadora, o clientelismo, o voto de cabresto, a participação política restrita a pessoas alfabetizadas, certo? Então, todas essas características fazem com que, nesse contexto, o poder político no Brasil esteja nas mãos de uma minoria, esteja nas mãos de uma elite que, ao concentrar esse poder, organiza o país conforme os seus próprios interesses e a consequência direta disso é a marginalidade de grande parte da população, principalmente da população sertaneja. E aí você poderia me perguntar, tio Rafa, quando você fala em sertanejos, você está falando das pessoas do Nordeste, certo? Olha o dedinho, sertanejo vem de sertão, que significa interior. E você vai perceber que nós não temos movimentos organizados por sertanejos somente no Nordeste. Nós também temos outros movimentos, como exemplo a Guerra do Contestado, com o mesmo caráter, com o mesmo perfil, com as mesmas reivindicações. Sacou a parada? Entendeu sobre o que a gente está conversando? Dito isso, o quesito me pergunta o seguinte. A Guerra de Canudos, ocorrida de 1893 a 1897, é um dos marcos iniciais mais significativos dos movimentos sociais da República Velha. Sobre a natureza desse conflito e sua inserção no contexto sociopolítico brasileiro do final do século XIX, assinale a alternativa correta. Diz assim a letra A. Canudos foi um movimento de inspiração jacobina e urbana. Ei, parceiro, para aí e olha para mim. Canudos foi um movimento de inspiração jacobina e urbana. Como que pode ser um movimento de inspiração jacobina se os jacobinos são um grupo presente na Revolução Francesa? Absurdo! Outra, o enunciado da questão nos falou em sertanejos. Sertanejos são pessoas que estão no sertão, no interior e não na cidade. Portanto, já inviabiliza a letra A. Diz assim a letra B. A repressão militar a Canudos foi motivada pela aliança formal entre Antônio Conselheiro e o Partido Republicano Paulista. Para de novo e vem para mim. Antônio Conselheiro é o líder do Arraial de Canudos, ou Belo Monte, como você prefira chamar.
Obviamente, a figura de liderança deste movimento de caráter messiânico não vai se alinhar às tropas republicanas, certinho? Portanto, a letra B, ó, Nike. Diz assim a letra C. O messianismo de Canudos serviu como amálgama para uma população marginalizada pela crise do açúcar e pela concentração fundiária, configurando uma ameaça à ordem republicana por oferecer uma estrutura social autossuficiente que rompia com a hegemonia dos currais eleitorais controlados pelos coronéis. Faz e me abraça, meu parceiro! Resposta da nossa questão é a letra C, e deixa eu te explicar por quê. Quando é montada a comunidade, quando é montado o Arraial de Belo Monte ou Arraial de Canudos, esta comunidade composta por sertanejos vai contar com aproximadamente 25 mil habitantes. Então você imagine, o que é para os coronéis, o que é para os grandes proprietários de terra perder o controle sobre 25 mil pessoas, não poder utilizar essas 25 mil pessoas como mão de obra barata para o seu negócio açucareiro. Faz sentido? Portanto, a resposta da nossa questão é a letra C. Sacou aí a parada? Vamos para a terceira questão da nossa aula de hoje, que diz o seguinte: a abolição em 1888, não veio acompanhada de políticas de integração econômica ou de acesso à terra para os libertos. Na capital recém-criada, a República, o Rio de Janeiro, o projeto de modernização urbana inspirado nos moldes parisienses, Reforma Passos, via a população afrodescendente e suas moradias coletivas nos cortiços como um entrave à civilização. O despejo dessas populações das áreas centrais deu início a um processo de ocupação dos morros, consolidando uma geografia de exclusão que marcaria o século XX. Dito isso, ele me pergunta o seguinte: o processo de transição para o trabalho livre e a consolidação da República Velha foram marcados por profundas desigualdades raciais e espaciais. Sobre a vida da população afrodescendente no pós-abolição e sua relação com a urbanização e os movimentos sociais do período, assinale a alternativa correta. Diz assim a letra A. O governo republicano implementou o plano de metas étnicas. Parou, que plano de metas é característica do governo Juscelino Kubitschek lá na República Populista. Nós ainda estamos na República Velha. Diz assim a letra B. A Reforma Pereira Passos foi um movimento social liderado por operários afrodescendentes que visava a preservação dos cortiços e das tradições religiosas de matriz africana. Para tudo. Veja bem, a população afrodescendente recém-liberta são vítimas do processo de higienização Pereira Passos. Portanto, a letra B está errada. Letra C. A revolta da vacina foi um movimento exclusivamente sanitário, sem componentes sociais ou raciais. Como que pode ser se a população afetada por essas reformas são exatamente, majoritariamente, os ex-escravos, os recém-libertos? Diz assim a letra D. A ausência de políticas de inserção social após a Lei Áurea, somada às reformas urbanas higienistas da República Velha, empurrou a população negra para as periferias e morros, gerando movimentos de resistência e a reafirmação cultural que deram origem às primeiras favelas, processo de favelização dos morros do Rio de Janeiro, aliado a uma higienização racista e preconceituosa. Portanto, meu parceiro, nós achamos a resposta da nossa questão, que é a letra D de dado. Curtiu? Na nossa aula de hoje, nós falamos a respeito dos movimentos sociais camponeses e urbanos no Brasil da Primeira República, conteúdo extremamente importante para a prova da OEA. Ei, não vacile, hein? Siga o Preveste em todas as nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Forte abraço para você e até o nosso próximo encontro!